O plano do Elon Musk vai revolucionar o mundo inteiro, deixando o Moraes, o Lula, o STF e todos esses paisecos paralelos ao Brasil no sentido de destruição da democracia, que estão no caminho para se distanciar e quebrar e acabar com a democracia do seu próprio país. Todos esses países estão sendo alvos. E já estão caindo. Bolívia agora já soltou uma perseguida política. Colômbia já soltou o ex-presidente de direita que estava preso. Ou seja, essa estratégia que foi elaborada e tecida pelo que tudo indica, com o dedo, com o toque do Elon Musk, começou a ser aplicada. E está sendo aplicada em larga escala. Não é o Elon Musk que está aplicando, não são apenas as empresas do Elon Musk que estão fazendo isso. São todas as Big Techs. Apple, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Eu estou citando o nome das que são mais populares, não nomes das empresas, senão vai ficar confuso aqui, perfeito? Intel, Amazon, todas essas empresas estão nesse branding. E um contexto que é muito importante para que você entenda é que nenhum desses empresários queriam se meter com política. Eu li a biografia do Jeff Bezos, eu li a biografia do Elon Musk, eu li a biografia do Mark Zuckerberg, a história lá do Facebook do Mark Zuckerberg, eu li a biografia recentemente, não é biografia, mas é a história da Apple na China. E o que você percebe nessa biografia? As biografias mais antigas que eu li, todas, eles cagavam pra política. Quando a política atrapalhava, eles falavam, cara, eu tinha que inventar tal coisa, eu tinha que fazer tal coisa pra conseguir voar. Nunca tinha interação, nunca tinha incentivos, nunca tinha relacionamento, nunca tinha festinha no iate no Caribe, não tinha isso. Esses caras, eles são frutos de Paulo Alto ali, do Vale do Silício, que é uma galera mais de centro-esquerda. É, exatamente, centro-esquerda, exatamente. Mas era uma galera que tinha, sabe, era centro-esquerda e a galera muito liberal e tinha ânsia com o governo, com política, eles não queriam ter relação com política. Eles cresceram e chegaram aos bilhões sem ter relação com política. Até que chegou um belo dia que a política achou eles interessantes para se tornar alvo, para ganhar popularidade. E aí começou os escândalos. Começou aquele escândalo do Cambridge Analytica que utilizou o Facebook para eleger não sei quem, acho que para eleger o Trump nos Estados Unidos. E agora o Trump, através de uma investigação, está provando, pelo que tudo indica, que o Barack Obama inventou isso. Mas isso obrigou o Mark Zuckerberg, que não era um agente político, ele não se candidatou a cargo nenhum, ele só tinha fundado uma das maiores empresas do mundo e estava tocando a sua empresa freak, ou seja, viciado naquilo, sem olhar para o lado. E aí ele foi obrigado a prestar esclarecimento de um crime que ele não cometeu. Pelo menos o que as investigações do Trump estão mostrando. E aí depois veio perseguição em cima do Jeff Bezos, querendo tributar, analisando não sei o que, estavam espancando o Jeff Bezos da Amazon. Aí depois veio em cima da Apple. E a Apple tem uma história interessante na China. Eles começaram a produzir na China e depois eles começaram a abrir lojas na China. E a situação de venda de loja era muito complicada porque tinha muita máfia lá em alguma cidade da China e prejudicava muito a operação. E aí eles não estavam conseguindo entender como funcionava porque o negócio deles era um business. Nos Estados Unidos, você não precisa ter muita influência política, para não dizer que você não precisa ter influência política nenhuma para você crescer. Aqui no Brasil, qualquer empresário que esteja faturando mais de 50 milhões por ano, ele vai começar a comprar entrada dentro da política. O que é comprar entrada? É corrupção? Não, mas é frequentar ambientes que tenham políticos. Porque ele sabe que se ele continuar crescendo, ele chegar a 200, 300 milhões de faturamento ano, é muito provável que alguém que tem influência política vai colocar um alvo nas costas dele e tentar roubar o mercado dele na mão grande. E para isso não acontecer, ele começa a criar um relacionamento político para ele ter defesa, caso alguém venha atacar ele. Isso é padrão no Brasil. Só que nos Estados Unidos não tem, não existe isso, não existe essa cultura. Então, quando começa a acontecer o ataque dos políticos às Big Techs, eles não sabem o que fazer. Eles começam a ficar atordoados. E até que eles caem a ficha que eles precisam de popularidade. Eles precisam ter influência política. E a essência para jogar o jogo do tamanho que eles jogam não é apenas ter relacionamento político. Eles têm que trazer voto, eles têm que movimentar a popularidade da nação. O primeiro cara que fez isso com maestria absoluta foi o Elon Musk. O Elon Musk, hoje, se ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, caso não tivesse a lei que não possa, você acredita que ele seria um candidato competitivo ou não nos Estados Unidos? E vou acrescentar mais, se o Elon Musk se candidatasse para ser presidente do Brasil, ele seria um candidato competitivo ou não no Brasil?
Ou seja, ele conseguiu um grau de popularidade mundial que ele move o ponteiro das eleições nos países. Ele foi lá e influenciou a eleição diretamente, botando voz e tudo mais na Alemanha. Ele, sem dúvida nenhuma, influenciou com certeza a eleição dos Estados Unidos para fazer o Trump ganhar. Ou seja, ele é um chefe das Big Techs. E aí o filhinho dele, vamos chamar de Mark Zuckerberg, que é o dono aí do Facebook, WhatsApp, Instagram, da empresa Meta, ele está tentando ir pelo mesmo caminho. Só que ele não tem a capacidade do Elon Musk, tá? Mas ele está tentando. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu vou mostrar para vocês que a gente está vivendo uma revolução gigantesca. Algo jamais visto. E isso está acontecendo e vai continuar evoluindo até que um momento a política vai entrar para tentar colocar regra no jogo. Mas até lá, a revolução vai ser completa. E o novo espectro político das Big Techs, eles já entenderam o caminho. Não dá para ser esquerda, porque a esquerda vai querer dividir tudo que é seu, mas nada que é deles. E dessa forma, eles estão tendendo muito ao centro-direita e ao liberalismo. E dessa forma, eles estão ajudando o Trump a fazer a limpa na América Latina. E eu vou mostrar algumas notícias e informações. Mas agora, eu vou começar com alguns vídeos que parecem não ter nada a ver com o que eu vou falar ou com o que eu acabei de falar agora. Então você vai assistir esse vídeo, confiar em mim, e no final desses 3 vídeos eu vou explicar o porquê que eu mostrei esses vídeos e o que tem isso a ver com toda essa revolução. Perfeito? Então, dito isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu gostaria muito que no final do vídeo você me desse um feedback, se você gostou desse tipo de conteúdo ou não, porque é um pouco diferente dos conteúdos que eu sempre trago. Isso aqui é um conteúdo de notícia que eu vou mostrar, mas tem uma análise intangível, baseada em várias leituras que eu já fiz, que eu já até citei aqui, e você vai entender um pouco mais a essência do que está acontecendo de revolucionário no mundo nesse exato momento. Se você gostar, eu também te convido para compartilhar esse vídeo, perfeito? Então vamos começar aqui com o Magno Malta. Presta atenção no que ele vai falar. O COAF vazar dados para a imprensa. E você fala, eu disse no vídeo, o povo do Brasil botou 17 milhões de Pix na conta de Bolsonaro e continuaram colocando. Se ele olhar hoje, lá tem. Muitas vezes ele já falou comigo, e o pessoal está preso, a família tal, qual a família que não tem nada? E eu já cansei de informar, e não vou falar aqui, mas as famílias que ele mandou Pix, que ele passou Pix, para ajudar. E aí chega lá, não tem dinheiro aqui, tem, nós queremos meu dinheiro, que o Bolsonaro manda Pix. Quem informou isso? Quem fala isso? Quem repete isso? Uma imprensa nociva, sem sentimento. Ele não tem empatia. Eu vi lá aquela moça da Globo News, Andréa Sadi, revoltada, porque o Trump tirou o visto da filha de Padilha, que tem 8 anos. O que eu gostaria que você percebesse nesse vídeo? É um vídeo que está circulando muito, viralizando muito nas redes sociais. Até gostaria de saber se você já tinha visto esse vídeo anteriormente, comenta aí. Segundo, ele bate no governo e ele bate na mídia. E a mídia é uma servente do governo, todo mundo compreende essa parte, perfeito? Então eu não vou ir mais profundo agora, a gente vai para um segundo vídeo. O segundo vídeo é de um senador da Santa Catarina, de Santa Catarina, tá? Presta atenção nesse vídeo. Uns 4 anos, 3 anos e meio que eu fiquei no governo do presidente Bolsonaro, me lembro que eu liguei uma vez para ele e disse: presidente, o seguro-defeso é a maior fraude previdenciária do mundo. A cada 10 pescadores, 7 são fraudadores. Eu falei: olha, só que eu vou mexer com gente pesada, com político, com prefeito, com presidente de entidades sindicais, e eu vou para cima. Eu quero fazer um convênio com a Polícia Federal, um convênio com a Dataprev, com o INSS, que eu vou atrás desses caras. Faço o que é certo. Isso é o certo? Eu falei: é o certo, presidente Bolsonaro. Eu passei grande parte da minha gestão perseguindo fraudadores, ao ponto de economizar para o brasileiro, para os cofres da União, mais de R$1 bilhão por ano de fraudes que eu suspendi. Da posse de Lula para cá, de 700 mil pescadores, já tem mais de 2 milhões de pescadores cadastrados. Então, nós estamos falando de aproximadamente, mais ou menos, 1.300.000 novos beneficiários de seguro-defeso. Calma, vamos pensar. De repente, Paulo, o Brasil virou uma potência mundial em pescados. Não é verdade.
o preço de todos. Nesse vídeo ele tá elogiando o Bolsonaro, porque ele deixou ele fazer o trabalho dele, ele tá falando que ele eliminou muito